Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos examinando as Escrituras Sagradas e assim possamos estar extraindo o ensino que provém diretamente da unção do Espírito Santo. Eu peço que Deus abençoe grandemente a todos que estão aqui presentes neste dia, todos que se prontificaram a vir e ouvir a palavra de Deus sendo exposta em tempo presente. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a atenção que vocês têm nos dado todos os domingos aqui, através da exposição da palavra de Deus. Eu também agradeço a audiência que todos os nossos inscritos em nosso canal aí do Ministério Tempo para Ver, Pastor Álvaro André, tem nos dado aí no YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e peço que seja o Espírito Santo de Deus que possa iluminar a mente daqueles que estão aqui presentes, como daqueles que vão nos ouvir através do YouTube, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu falo com você que é nosso inscrito, dê uma olhada na sua inscrição, veja se está tudo corretamente, se não estiver, refaça a inscrição, clique aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que você possa ficar inteirado de todo o novo conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma. E você que é novo, clique aí no sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, porque é muito bem-vindo aqui, para que o YouTube possa entender que esses sermões que estão sendo publicados aqui nesta plataforma estão sendo aí edificantes, estão sendo relevantes para cada um de vocês. Eu peço que Deus lhes abençoe e eu agradeço pela audiência de cada um de vocês, cada um dos nossos 80 inscritos. Que Deus lhes abençoe grandemente. E por falar com vocês que nos acompanham através das redes sociais aí, do YouTube, do Facebook, do Instagram, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo quando ele entrar ao ar, para que chegue ao maior número de pessoas. Recentemente, quando eu já tinha terminado de preparar esse sermão, me deparei com uma declaração do deputado Nicolas Ferreira, deputado e irmão em Cristo também. Eu peço que vocês compartilhem para que esse sermão possa chegar até o conhecimento dele, porque em suas declarações ele dizia que os pastores estavam em silêncio com relação à legalização do aborto e que ninguém estava falando nada. Então, no dia de hoje, eu me prontifico a falar sobre este tema. Lembrando que quando cheguei ao conhecimento das declarações do nosso irmão Nicolas Ferreira lá, eu já tinha preparado esse sermão e já estava me prontificando a falar sobre o assunto. Então eu peço que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem para que chegue ao maior número de pessoas e também para que chegue até ele também, para que ele veja que sim, tem pastores que estão aí na luta em defesa da vida também, e este pastor que está aqui, pastor Álvaro André, é um dos defensores da vida. Então compartilhem, comentem, para que o YouTube possa entregar para o maior número de pessoas e que este sermão chegue ao conhecimento do nosso querido irmão lá, Nicolas Ferreira, deputado ali no estado de Minas Gerais. Então que Deus abençoe o Nicolas também. Sem mais delongas, passamos a nossa exposição no dia de hoje e eu estarei tocando neste tema tão espinhoso aí, que é um tema que está correndo aí em nosso Brasil, que é a questão da legalização do aborto. E hoje eu vou me prontificar a tentar responder biblicamente o porquê que nós cristãos nós somos contra o aborto. Mas antes de entrarmos aí a questão bíblica, a questão moral, por que nós somos contra o aborto, eu gostaria de tocar na questão das leis e mostrar para vocês o que a lei diz a respeito da defesa da vida. Em um mundo caótico e tão louco como o nosso que nós vivemos neste tempo, onde valores têm sido invertidos e há uma tentativa inescrupulosa e doida de tentar desconstruir a verdade, muitos estão aí na defesa de que a verdade se tornou mentira e que a mentira tem se tornado verdade.
cabe a mim neste dia, meus irmãos, defender aquilo que eu julgo que devia ser algo intrínseco, isto é, que devia ser parte da essência moral dos homens, que é o direito inviolável da vida. Então, neste dia, cabe a mim defender o direito inviolável da vida. Como eu disse aí, que no meu ponto de vista deveria ser algo intrínseco no homem, algo que seria parte essencial, parte da essência imoral dos homens, que é a defesa do direito da vida. João Calvino, reformador da Igreja Protestante, ele diz o seguinte a respeito desse assunto: se parece mais horrível matar um homem na sua própria casa do que no campo, porque é o seu lugar de maior refúgio, deveria ser considerado mais atroz destruir um feto no ventre antes dele ter vindo à luz. Então, para o irmão João Calvino, se nós consideramos aí, à luz da nossa consciência, que é algo terrível você matar um homem dentro da sua própria casa, nós deveríamos considerar algo mais terrível ainda, você matar um ser humano dentro do ventre de sua mãe, antes mesmo dele ter nascido. Deste modo, queridos amigos, entendam que destruir um ser humano no ventre da sua mãe, devia ser o lugar onde devia ser o refúgio, de onde o bebê retira aí o seu sustento, a nutrição, o amor e a proteção. Nós devemos entender aí que destruir um feto dentro do ventre de sua mãe, como eu disse aí, que é o lugar de onde ele tira o seu sustento, sua nutrição, sua proteção e o amor, nós deveríamos considerar isso aí um ato baixo, inescrupuloso e sem amor pelo próximo, como um ato cruel, desumano e covarde, por se tratar de um ser humano ainda em formação, um ser humano indefeso. Então, o que eu quero pontuar com isso? Nós devemos considerar o ato de abortar um feto aí no ventre de sua mãe, matar um bebê dentro do ventre da sua mãe, como um ato cruel, desumano, covarde e sem amor pelo próximo, por se tratar de um ser humano ainda em formação, um ser humano indefeso. Pois no procedimento do aborto, pelo menos no procedimento do qual eu assisti, há outros métodos aí de aborto, como eu tenho visto também, onde se usam aí pílulas para fazer o aborto, mas o procedimento que eu quero trazer mais à tona aqui é esse procedimento que eu vou começar a descrever aqui, ó. Então, no procedimento do aborto, pelo menos no procedimento que eu assisti, a criança é destruída por uma bomba de sucção, onde o bebê é totalmente sugado aí para fora do útero de sua mãe, arrancado aos pedaços por essa maldita bomba de sucção. E quando eu falo de bomba de sucção, é uma bomba que é usado aí ar comprimido e ela puxa o feto para fora. E como eu disse aí, a criança é arrancada aos seus pedaços, onde a única parte que não passa aí por esse equipamento é o número 1, no caso aí a cabeça da criança, por ser grande demais. E por ela ser grande demais, o médico que vai atuar nesse procedimento, quando ele acaba de arrancar aos pedaços aí o corpinho dessa criança que está no ventre, como a cabeça não passa pela bomba de sucção, ele pega uma espécie de pinça e vai lá dentro do útero dessa mãe que está cometendo este crime aí junto com este médico, e ele começa a destroçar a cabeça, a fragmentar a cabeça. E desta forma, ela é arrancada manualmente por uma espécie de pinça. No procedimento, como eu disse aí, a cabeça ela é dilacerada e fragmentada para que possa ser tirada lá de dentro. Nesse procedimento é usado também uma máquina aí de ultrassom, onde é possível ver o bebê emitir gritos silenciosos aí, por ele estar dentro do ventre da mãe, aí dentro da barriga de sua mãe. Quem está do lado de fora não consegue ouvir os gritos que essa criança está dando ali. Mas se você colocar um aparelho ali de ultrassom, você vai conseguir observar que essa criança está emitindo aí
gritos silenciosos dentro do ventre materno. E por ser um ser humano completo, e eu estou tratando aqui de um feto de até 12 semanas, e por ser um ser humano completo, ela chora, grita de dor e sangra, como qualquer outro ser humano. E à medida que o procedimento avança, a criança ela se agita com violência, percebendo o perigo fatal e iminente que está se aproximando, onde um ser humano aí de coração duro, frio e inescrupuloso, ele vai e destrói uma vida que está aí em seu processo praticamente completo de formação. Então, os seus batimentos cardíacos chegam a 200 por minuto. E isso revela algo terrivelmente aí, claro para nós. Isso demonstra claramente a dor que este Filho de Deus está sentindo, com tal atrocidade que está acontecendo com ele. Então dizem os médicos que examinam esse procedimento aí de aborto, eles dizem que o coração da criança chega aos seus batimentos cardíacos aí em 200 por minuto. Tal a atrocidade e a violência do ato do aborto. Sendo assim, meus queridos, o que vemos aqui é a descrição de um ato diabólico, um dos piores métodos de matar. Portanto, afirmo, isso não é questão aí de saúde pública, mas de calamidade pública. Uma desgraça, um dos atos mais deploráveis que o ser humano, em seu coração frio, duro e depravado, foi capaz aí de forjar. Em tal procedimento, acontece algo aí que é triste também. A mãe ela pode contrair doenças infecciosas no ato do aborto, onde o seu órgão reprodutor pode ser totalmente destruído e ela ainda pode ter problemas espirituais e psíquicos, ou seja, problemas no espírito e problemas na mente, pois ela pode ser acometida aí de uma profunda depressão. Se o aborto for sugerido, é uma pergunta que eu quero trazer para vocês aqui e que muitos podem levantar. E se o aborto for sugerido por um médico, porque a gravidez ela foi oriunda de um estupro, saiba que um trauma ele não é capaz de curar outro. Então, se o aborto que for sugerido, porque a gravidez ela foi oriunda de um estupro, saiba que um trauma ele não é capaz de curar o outro. Pelo contrário, as coisas só pioram, só irá piorar. Eu vi casos, meus irmãos, de mães que optaram aí por fazer o aborto, por matar a criança no seu ventre, achando que ela iria retornar ao seu estado normal, um estado que ela estava antes de ser estuprada, antes de ser violentada sexualmente. Só que não foi o que aconteceu. Ela destruiu a criança no ventre ali, matou, tirou a vida juntamente com aquele médico, destruiu a criança no ventre por achar que iria voltar ao estado anterior ao abuso, mas não foi o que aconteceu. Ela matou o bebê no ventre e depois ela caiu em uma profunda depressão e ao final ela tirou a própria vida por conta da angústia existencial que ela entrou. E eu posso afirmar para vocês aqui novamente que um trauma ele não é capaz de curar o outro. Então você que é mãe, você que foi violentada, entenda que o único que é capaz de curar o teu trauma, de curar as suas dores é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai entender que o seu ato de tirar a vida de um inocente no ventre vai curar a sua dor, porque não vai curar, só vai piorar, vai fazer você cair aí numa angústia existencial e chegar ao ápice aí, ao tirar a própria vida, como essa mãe aí que eu vi o relato. E desta forma entenda o caminho para curar a sua dor se você foi abusada sexualmente por um louco desvairado aí, um filho do diabo que não tem amor pelo próximo, que só pensa em seus desejos carnais, é alguém que deve ser reprovado totalmente. Saiba que o único capaz aí de curar a sua dor, de curar o seu sofrimento, é o Senhor Jesus. Não opte por tirar a vida desta criança, porque vai piorar o seu estado. Muitos médicos chegam a dizer que o aborto ele não é a solução para esse problema social, ele é um agravante, porque como eu estou dizendo aí para vocês, essa mãe ela achou que iria se curar do trauma, matando a criança, destruindo o bebê no ventre.
achando que iria voltar ao seu estado original antes do abuso. Só que, pelo contrário, a situação ficou pior. Então, saiba, não é a solução. Então, desta forma, não foi o que aconteceu. Ela matou o bebê no ventre e depois caiu em uma profunda depressão. E logo em seguida, ela tirou a própria vida. Ela se suicidou porque o trauma só piorou. Porque ela ficava com aquele sentimento na mente de ter tirado a vida de um inocente. E quando se opta pelo aborto, a culpa do crime sai de cima do agressor, meus irmãos, e cai para cima da criança que não teve culpa de nada. Aquela criança, ela não escolheu nascer da forma que nasceu. Só que desta forma ela veio ao mundo e ela não tem culpa de que seu pai é um bruto irracional que só pensa em seus desejos carnais e mais vis. Então, a culpa do abuso sexual sai do abusador e é aplicada na criança inocente. Atualmente, meus irmãos, de acordo ao Código Penal brasileiro, a pena que um estuprador ele pega por ter abusado de uma mulher é de 10 anos. Só que 10 anos de reclusão. E desta forma, quando a criança aí ela é morta, a culpa sai do abusador, o abusador sai livre da culpa e o inocente, ao invés de pegar 10 anos de reclusão, sabe o que acontece com o bebê? Ele recebe pena de morte. Ele recebe pena de morte, sendo assim, o aborto ele não é uma solução. E como eu estou defendendo aqui, o aborto ele é um agravante. Há outras formas de nós resolvermos esse problema social e uma delas aí é a adoção. Desta forma, se uma mãe foi abusada e nós sabemos que é algo espinhoso para ela criar uma criança que foi concebida desta forma, ela não precisa tirar a vida dessa criança. Ela completa os 9 meses de gestação, entra em contato aí com os procedimentos legais que nós temos aí de adoção e quando ela terminar aí esse processo de gestação, já vai ter uma família aí que vai querer criar essa criança, que vai querer adotar. Então, há outras formas de resolvermos o problema aí de uma gravidez aí que a pessoa não esperava. Então, pois eu entendo que para uma mãe criar um filho que é fruto de uma violência sexual, isso aí é algo espinhoso. Mas a cura do seu problema não se dará tirando a vida de um inocente. Eu também vi casos, meus irmãos, de mães que optaram por criar a criança. E o testemunho de uma dessas mães me tocou muito. Quando eu vi a história, essa mulher ela havia sido abusada aí por seu padrasto durante alguns anos e ao final ela concebeu aí um filho vindo fruto dessa agressão. E em nenhum momento ela cogitou a ideia de abortar essa criança, pelo contrário, ela decidiu criar esse filho. Ela havia sido abusada pelo seu padrasto, e ela relata que a melhor decisão que ela tomou foi a decisão de deixar essa criança vir ao mundo, de ter a criança, pois ela relata que a sua filhinha foi a cura do seu trauma. Quando essa criança veio ao mundo, ela sentiu um amor tão imenso por sua filhinha que todos os traumas que ela havia passado durante anos, ela disse que desapareceram e ela foi curada, porque o amor é um sentimento que consegue vencer até o diabo, dizia o reverendo William Branham, um teólogo norte-americano. Então ela relata que sua filhinha foi uma bênção que ela recebeu e que a ajudou a se curar do seu trauma. Deste modo, eu afirmo que a minha luta é pela defesa da vida. A minha luta é pela vida, pois um feto de 11 semanas, meus irmãos, já é um ser humano totalmente completo. 18 dias após a concepção, essa criança que está ali no ventre já tem batimentos cardíacos. Ou seja, 18 dias após ali a sua concepção, já há um coraçãozinho batendo ali. Então, já tem seus primeiros batimentos cardíacos e o coração já está em funcionamento. Com 6 semanas, ela já tem ondas cerebrais. Com 8 semanas, alguns órgãos já estão funcionando aí, como o estômago, os rins e o fígado.
todos estão em execução, em funcionamento, suas impressões digitais já estão formadas e com 9 semanas o bebê ele já sente dor e a partir de 10 semanas já está um ser humano completinho, perfeitinho. Com 9 semanas, a partir aí da 10ª semana, podemos dizer, já é um ser humano completinho aí com todas as suas funções funcionando. O artigo 2 do Código Civil Brasileiro declara o seguinte a respeito da defesa da vida. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, mas a lei põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Então, de acordo ao Código Brasileiro aí, o Código Civil Brasileiro, a personalidade civil da pessoa começa quando ela nasce, quando seus documentos são preparados ali. Só que dentro da nossa Constituição, a vida já é protegida desde o ventre de sua mãe. Então, seja ela intra ou extrauterina, a vida sempre deve ser protegida. Então, eu vou repetir aqui, mas a lei põe a salvo desde a concepção, desde que o óvulo foi fecundado ali, o direito do nascituro, o direito dele vir à vida. E desde a criação do Código Penal, o legislador aí, ele considera o nascituro, que é o bebê que está no ventre de sua mãe, como uma pessoa, como um ser humano. E dentro do Código Penal brasileiro, o ato do aborto, ele é considerado um crime. Me parece que o aborto aqui no Brasil, segundo uma legislação que foi feita um tempo atrás, aí, é de 1 a 2 anos aí, de reclusão. Mas dentro desse código aí, Código Penal brasileiro, não há punição para um médico que optar por fazer esse procedimento do aborto. Só que ainda assim, que não há punição, não há aí uma sentença para um médico que cometa esse crime, dentro desse Código Penal, o aborto ainda é considerado um crime diante da sociedade. O Pacto de San José da Costa Rica, celebrado em decorrência aí da Conferência Americana sobre os Direitos Humanos, realizado em novembro de 1969 e ratificado aqui no Brasil no ano de 1992, no ano que este que vos fala aqui nasceu, no seu artigo 4º, número 1, declara o seguinte aí. Então, o Pacto de San José, que foi uma legislação que foi feita ali dentro dessa Conferência Americana dos Direitos Humanos, em seu artigo 4º, no número 1, diz assim, toda pessoa tem direito a que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. E quando fala de ser privado da vida arbitrariamente, ser privado da vida sem o consentimento da pessoa. E nós devemos entender, meus irmãos, que dentro do ventre de uma mulher, desde que o óvulo foi fecundado, ali está vindo à existência uma pessoa que não faz parte do corpo dela. Então essa ideia maldita aí das feministas, do movimento feminista, de que elas começam a dizer meu corpo, minhas regras, isso não funciona, porque o corpo que está em formação ali não é o corpo dela. E cabe à criança ter o direito de vir a este mundo, porque já foi concebido, não é um direito da mãe arbitrariamente escolher aí, tirar a vida ou deixar viver. E Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro da Suprema Corte aqui do Brasil, ao comentar a respeito do direito da vida, ele declara o seguinte, e eu espero do fundo do meu coração que o ministro Alexandre de Moraes ele sustente essa fala dele aqui. Preste atenção no que ele disse. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira o relacionado ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência. O início da mais preciosa garantia individual deve ser dada pelo biólogo, cabendo ao jurista tão somente dar-lhe o enquadramento legal
pois do ponto de vista biológico, não é desde o ponto de vista do biólogo, mas desde o ponto de vista biológico, do estudo aí da vida, a vida se inicia com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. A Constituição, é importante ressaltar, diz o ministro Alexandre de Moraes aqui, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina. Então, eu digo ao excelentíssimo aí, ministro Alexandre de Moraes, que ele sustente a sua fala de que a vida deve ser protegida ainda dentro do ventre de sua mãe e que ele, de fato, vete aí essa ideia maluca da ministra Rosa Weber de legalizar o aborto aqui no Brasil, visto que a nossa Constituição brasileira defende o direito da vida, seja ela intra ou extrauterina. O estudo chamado fetologia, que é o estudo aí que estuda o feto, conclui que um feto é um ser humano, como qualquer outro, como qualquer um de nós, e parte integral, meus irmãos, da sociedade humana. Em suma, a legalização do aborto, eu posso dizer para vocês, não é a solução para esse problema social, mas é um retrocesso aí da moralidade, da ética e do amor ao próximo. Portanto, ela deve ser rechaçada. E quando eu digo rechaçada, deve ser excluída da mente dos nossos legisladores essa ideia corrupta e louca aí de legalizar o aborto aqui no Brasil. E aqui fica expresso o nosso repúdio a essa ideia de legalizar isso daí, que é o nosso modo de ver diante da nossa cosmovisão bíblica, é uma desgraça, é uma degradação moral, é um ato covarde e arbitrário diante de uma vida que está em formação. Então, outras alternativas, como nós dissemos aí, podem ser aplicadas para tentar resolver esse problema. Não o assassinato, não o cometimento de um crime. A adoção pode ser uma solução para uma mãe que por algum motivo ela não queira criar um filho. Só que dentro desse contexto aí, outra pergunta permeia: e se a gravidez estiver colocando a vida da gestante em risco? Eu conheço a história de um companheiro pastor que ele poderia ter sido abortado, mas a mãe dele optou por chegar até o final aí da gestação. O doutor havia dito para ela que o bebê estaria colocando a vida dela em risco. E ela, por ser uma cristã, foi a mãe do nosso querido irmão lá, Hernandes Dias Lopes. E por ela ser uma cristã, ela disse que não tiraria a criança, não interromperia ali o processo de gestação. E o doutor alertou, a senhora pode morrer. E ela disse que seja feita a vontade de Deus, talvez seja isso que ela tenha dito. E ela optou por chegar até o final. E o nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes, ele veio com toda a saúde a este mundo e está aí pelo Brasil afora, pelo mundo, pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas já pensou, meus irmãos, se ela tivesse atendido aí a sugestão do médico, nós não teríamos esse grande teólogo aí e conhecedor das Escrituras que é o nosso irmão Hernandes. E desta forma, toda aí a contribuição para o pensamento teológico que ele trouxe em todos os seus anos de ministério, nós não teríamos. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que toda pessoa que vem a este mundo, Deus tem um projeto para ela. E cabe a ele tirar a vida ou deixar viver. Então, nesses casos aí, quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe, a vida da gestante, cabe a ela decidir se ela quer continuar ou se ela quer abortar. E desta forma, é uma decisão somente dela, porque a criança não pode decidir por ela mesma. E desta forma, é um ato aí, de qualquer modo que for feito, é degradante, seja por meio de comprimidos, seja por meio dessa maldita bomba de sucção que eu apresentei para vocês aí. O aborto, ele é um ato degradante e deve ser rechaçado. Como eu disse aí, outras alternativas devem ser aí trazidas, como o caso aí da adoção. Então essa não é a solução para esse problema social.
E a solução para uma mãe que por alguma razão não queira criar o seu filho é a adoção. Portanto, para o nosso bem, esse genocídio silencioso aí, ele deve ser parado. É para o nosso bem, tanto moral, quanto psíquico, quanto social. Em todos esses casos aí, deve ser parado, porque isso aí faz tanto mal para o bebê, quanto para a própria mãe e para aqueles que estão à volta. É um genocídio silencioso, sem escrúpulos. E eu falo genocídio silencioso porque, como vocês viram aí, no ato do aborto, a criança ela grita, ela chora de dor, ela esperneia, ela tem toda aquela agitação e ela sangra como qualquer ser humano. E com isso, eu posso concluir aí com alguns argumentos bíblicos que eu julguei mais importantes, que podem responder a essa pergunta aí, o porquê nós cristãos somos contra o aborto. Abra comigo no Salmo de número 139, de versículo 13 até o 16, e nós vamos encontrar o salmista Davi, ele falando a respeito do momento da sua concepção e o que é que ele viu ali. É isso que Deus lhe mostrou. Veja aí, Salmo de número 139, de versículo 13 até o 16. E diz assim, pois tu formaste o meu interior. Então Davi está dizendo que quem formou o interior dele ali foi o próprio Deus. E desta forma o dono e o originador da vida é Deus, é o Senhor Jesus. E ele segue aqui, tu me teceste no seio da minha mãe. E a ideia de tecer aqui é das tecelãs ali que tricotavam, que faziam tecidos ali, que faziam roupas. E desta forma, aquilo que era produzido pelas mãos da tecelã era fruto aí da inteligência dessa tecelã. E desta forma, o que Davi exprime aqui, que o ser humano é fruto de uma inteligência muito maior do que a nossa, que é a inteligência divina. E ele vai seguindo aqui, segue dizendo, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então ele diz que foi algo assombrosamente maravilhoso que aconteceu no ventre de sua mãe ali, o fato dele ser formado, daquele óvulo ter sido fecundado e a vida de Davi ter começado a vir à existência. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então ele diz que a sua alma sabia muito bem, entendia muito bem que desde a fecundação do óvulo ele já era um ser humano ali no ventre de sua mãe. E o versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então ele diz que quando ele estava no ventre de sua mãe ali, oculto a essa parte exterior aqui, a sua vida não foi escondida dos olhos do Eterno, dos olhos do Criador, e que Deus o acompanhava desde o momento de sua formação. E ele diz mais, versículo 16 do Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E a substância ainda informe da qual ele se refere aqui é um embrião. Então ele diz que os olhos do Senhor haviam visto ele quando ele era ainda uma substância ainda informe. Os seus ossos, a sua carne ainda não estavam formados ali porque era um ser humano ainda em formação. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Davi diz que a sua vida já estava determinada desde o momento em que seu óvulo ali foi fecundado e que ele começou a se formar a partir daquele feto, a partir daquele embrião. E desta forma todos os seus dias já estavam escritos. E eu posso dizer para vocês que ainda na condição de embrião, Davi já era rei de Israel. Ele já era o rei de Israel que estava em formação ali. O salmista declara que quem formou a vida foi Deus. No versículo 14 ele advoga que de forma assombrosamente a sua vida foi criada, pois a complexidade e a perfeição da vida humana causa espanto aí na mente dos homens, principalmente dos cientistas, dos biólogos que têm estudado a vida, porque a vida é muito complexa, não há muito do que explicar a respeito da formação da vida, mas como vocês viram aí,
Do ponto de vista biológico, a vida começa quando o óvulo é fecundado. Então, a perfeição e a complexidade da vida humana causa espanto. E no versículo 15, Davi, ele diz que o Criador o conheceu no ventre de sua mãe, ainda antes dele vir à existência aqui no mundo exterior, quando ele estava encoberto ao mundo. Deus acompanha o desenvolvimento do feto, meus irmãos, desde a sua concepção, desde a sua fecundação, porque o dono da vida, o originador e o consumador da vida é o nosso Deus, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E no versículo 16, Davi ele diz que os olhos do Eterno o viram quando ele ainda era um embrião, quando ele ainda estava no ventre de sua mãe e que todos seus dias já estavam determinados, muito antes dele vir aqui a este mundo, muito antes aí, daquele óvulo no ventre de sua mamãe ter sido fecundado. Isso nos mostra, meus irmãos, que todo ser humano que vem a este mundo, Deus tem um projeto, tem algo determinado para a vida dele. Nós não sabemos quais são os projetos divinos, nós não conseguimos explicar a mente divina, mas Deus sabe o projeto que Ele tem para cada vida. E por isso fica aqui o nosso repúdio contra a legalização do aborto. Nós somos totalmente contra, porque a vida foi dada por Deus, o dono e o originador da vida é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dito, isso nos mostra que Deus tem um plano, tem um projeto para cada ser humano que vem a este mundo. Por que nós somos contra o aborto? Eu gostaria de tecer aqui alguns argumentos que, para mim, são mais relevantes a respeito disso. O primeiro, que para mim deveria ser algo definitivo na mente de cada cristão. Então, eu trago um argumento aqui que, ao meu ponto de vista, ele seja o suficiente. Nós somos contra o aborto porque o único que pode tirar a vida é aquele que a deu, aquele que a originou. Esse é o único que pode tirar a vida. Abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 2, e versículo 6. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 6. É um texto aí, acredito, muito conhecido de todos. Vejam bem o que está dito aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 6, diz assim, ó, prestem bem atenção aqui em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 6, nós vamos encontrar aqui esse argumento de que o único que pode tirar a vida é aquele que a deu. Deste modo, o único que poderia aí interromper uma gestação seria o próprio Deus. Mas como vocês viram aí, Deus, ele acompanha o desenvolvimento do embrião, daquele óvulo que foi fecundado desde a sua concepção, e acredito eu que, ao meu modo de ver, ele iria interromper aí o processo de desenvolvimento de uma vida que ele mesmo está criando ali. Vejam bem o que está dito aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então ele é o que dá e ele é o que tira, é ele que mata, ele que ressuscita, é ele que dá a vida e ele que chama de volta a sua presença. E em João, no capítulo 1, nos diz que a vida se originou no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em João, no capítulo 1, versículo 4. João, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim, ó. João capítulo 1, versículo 4, nos diz da seguinte maneira, diz que nele estava a vida, e que ele era a luz dos homens. Ó. Veja aí, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E nele estava a vida, e ele é a luz dos homens, e desta forma a vida se origina no Criador, Jesus Cristo. E aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, nós vamos encontrar algo mais aqui, que diz que Jesus ele é o originador da vida, e portanto o único que pode tirar a vida, o único que pode chamar à sua presença um ser humano que vem a este mundo. Ó.
Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que há principados, que há potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então o originador e o doador da vida se chama Jesus Cristo. E por isso que esse, para mim, deve ser um argumento definitivo de que o único que pode tirar a vida é aquele que a originou. O único que pode destruir é o seu originador, porque ele é dono de tudo. Porque vocês viram aí que o apóstolo Paulo ele diz que em Cristo tudo subsiste. E ainda cada feto que é fecundado aqui neste mundo, eles subsistem em Deus. Nós fomos criados em Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E desta forma, todo ser humano deve ser mantido o seu direito à vida. O irmão Wisber, ao comentar a respeito dessa questão, ele vai dizer o seguinte, Deus tece o ser humano no útero da mãe e o aborto, ele interrompe esse milagre. Que tragédia! Diz o irmão Wisber aí que Deus está criando uma vida no útero da mãe e o aborto, ele vai e interrompe esse milagre aí que Deus está fazendo dentro do ventre de uma mãe. O segundo argumento que eu quero trazer aqui para vocês é o porquê que nós somos contra o aborto, porque Deus vê um feto no ventre de sua mãe como uma pessoa, não como um aglomerado de células, como as feministas têm dito, ou como esse mundo podre e corrompido pelo pecado está advogando neste tempo. E eu posso afirmar para vocês aqui, não é um aglomerado de células, é uma vida que está sendo ali desenvolvida, sendo formada pelo próprio Deus. E desta forma, não é para ser considerado como nada, como apenas algo ali que não tem vida, porque como vocês viram aí, desde o momento de sua concepção, o feto ele já começa a ter ondas cerebrais, ele já começa a pensar. Então não é um aglomerado de células. Deus vê como uma vida. Veja aí em Jeremias, no capítulo 1. Veja em Jeremias, no capítulo 1, como é que Deus trata um feto ainda no ventre de sua mãe. Vejam bem aqui, Jeremias capítulo 1 e versículo 15. Deixa-me ver se é isso mesmo. Jeremias capítulo 1, versículo 15. Vejam bem o que está dito aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, pelo que vocês veem aqui, Deus lidando aí com o feto, que era Jeremias no ventre de sua mãe, já trata ele como um profeta. Diz que já havia consagrado ele às nações, desde antes dele ser concebido, antes dele sair do ventre de sua mãe, ele já era profeta. E vejam aqui em Isaías, no capítulo 49, e versículo 1, tem mais um profeta aí que desde o ventre da mãe, ele foi considerado profeta mesmo antes de estar aqui nesta terra. Isaías 49, versículo 1. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a ideia bíblica a respeito de um feto é que esse feto já é um ser humano, já é uma pessoa, desde antes dele nascer. Vejam bem o que diz aqui, Isaías 49, versículo 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, Isaías está dizendo que Deus está lidando com ele, está fazendo menção do seu nome desde quando ele estava no ventre de sua mãe. Isaías não tinha vindo a este mundo e Deus está lidando com o seu profeta como um ser humano desde sua concepção.
E ali em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 15, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ele falando que Deus havia chamado ele desde o ventre de sua mãe também, ó. Então aí em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ó. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Então diz que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe para pregar o evangelho entre os gentios. Então vocês podem ver aqui que pela perspectiva bíblica, o aborto é inconcebível. E se vocês notarem, meus irmãos, por causa do 6º mandamento que Moisés escreveu, que é não matarás, tanto na ideia dos primeiros hebreus, quanto na ideia dos cristãos aí do primeiro século, essa ideia de tirar a vida de uma criança no ventre da sua mãe era inconcebível, porque eles entendiam que a vida pertence a Deus. João Batista, meus irmãos, se nós olharmos no ventre de sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo. Abra comigo em Lucas 1, 41. E aqui em Lucas 1, versículo 41, nós encontramos o evangelista Lucas, esse médico cheio do Espírito Santo, ele dizendo que quando Maria, a mãe do Salvador, se aproximou de sua mãe, que já estava grávida, diz que ele saltou cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Ó. Então aqui, ó, Lucas 1, versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, porque a criança que estava dentro dela estava cheia do Espírito Santo. Lucas ele usa uma palavra grega aqui que é brefos para se referir a João Batista. E brefos aí no léxico grego-português significa bebê ou criança. E nesse mesmo evangelho, Lucas usa essa mesma palavra aí, brefos, para se referir ao Senhor Jesus que já havia nascido. Já havia nascido, e desta forma, meus irmãos, da perspectiva de Lucas, que nós conhecemos como um médico que esteve aqui nesta terra, que foi cheio do Espírito Santo, criança é criança, ainda é no ventre de sua mãe, criança é criança antes ou depois do nascimento. Eu vou repetir isso aqui, ó. Criança é criança antes ou depois do seu nascimento. De acordo com o pensamento de Lucas, que escreveu esse evangelho aqui, criança é criança, seja intra ou extrauterina, na ideia dele. E o terceiro e último argumento que eu quero tecer aqui, que eu quero trazer para vocês, o 6º mandamento escrito por Moisés no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás, já deveria ser suficiente para nós e para todo ser humano, porque o ser humano ele foi feito à imagem do Eterno, à imagem e semelhança do Eterno, e sua vida deve ser respeitada, mantida e protegida. Então eu continuo defendendo que a vida deve ser preservada, ela deve ser respeitada, mantida e protegida. Desta forma, queridos amigos, entendam que essa ideia de legalização do aborto é uma ideia diabólica, uma ideia destrutiva que vai acarretar muitos mais problemas ainda para a nossa sociedade e vai nos colocar em um juízo iminente aí do próprio Deus, porque vai causar que uma desgraça, uma calamidade caia sobre os seres humanos. E por fim, eu termino com uma palavra para você que cometeu aí, que passou por esse procedimento. Você entende que você pecou diante de Deus, que você cometeu um crime diante da sociedade. Mas como eu já disse em outras exposições, saiba que o Salvador Jesus Cristo, Ele te ama. E se você se arrepender sinceramente do seu pecado, seja você a mãe ou o médico que cometeu tal crime, tal atrocidade, saiba que Ele é apto para te perdoar e te dar uma nova vida, te dar um novo começo, dar uma nova perspectiva de vida e nunca mais olhar para trás, nunca mais olhar para o crime cometido, perdoar o seu coração,
Jesus Cristo é capaz de fazê-lo. Mas você, em arrependimento, deve olhar para a cruz e saber que ali Jesus Cristo ele liberou o perdão. Como eu quis apontar aqui para vocês, o aborto ele é fruto de um coração corrupto, contaminado e depravado pelo pecado, e desta forma um coração que se tornou duro, um coração que é continuamente mau, um coração que afronta a Deus todos os dias. E desta forma, eu chamo a atenção de você, médico, também. Se arrependa do seu pecado, se arrependa desse crime que você cometeu, você que tem sugerido a mães que não têm aí a ideia, não fazem ideia do crime atroz que é um aborto. Se arrependa do seu pecado e se volte para a cruz e entenda que a vida começa na fecundação do óvulo. E nós, como seres humanos aqui, não temos autoridade arbitrariamente de destruir uma vida aí que está no ventre, o lugar de refúgio dessa criança. Ali deve ser o lugar de refúgio, como eu disse, de onde essa criança tira a sua nutrição, o seu sustento e o amor da mãe. É onde ela começa a ter o seu primeiro contato com a sua genitora e desta forma não deve ser destruído ali. Então fica aqui a nossa nota de repúdio contra o aborto, sabendo que o Senhor Deus, ele é contra a qualquer tipo de assassinato. Como eu disse aí, esse mandamento, o 6º mandamento de Moisés, já devia ser o suficiente. Não matarás. Foi escrito em Êxodo 20, versículo 13, e foi escrito por um motivo, porque o coração dos seres humanos é corrupto. E desta forma, é necessário que o ser humano se volte para a palavra. Então a minha palavra para você, seja a mãe ou seja o médico, que aceitou passar por esse procedimento e o médico que aceitou fazer, se arrependa do seu pecado, se volte para Cristo, peça perdão e vai e não peques mais, nunca mais cometa esse crime, respeite as leis humanas e respeite a lei divina, principalmente, que é a lei mais importante. Então que Deus nos abençoe grandemente. E mais uma coisa que eu quero chamar a atenção, você que é uma mãe nova, você que é uma adolescente, que por alguma irresponsabilidade, você acabou engravidando, não opte por tirar a vida dessa criança. E entenda que o único que é capaz aí, que tem autoridade para tirar a vida é Deus. Você como mãe, a única coisa que você tem que fazer é lutar para que essa vida venha ao mundo. E se foi por alguma irresponsabilidade, saiba que o melhor que você tem a fazer, agora que você já cometeu o ato sem responsabilidade, é manter essa vida. E não cometa o crime, pesquise sobre o assunto, vá entender o que é um aborto antes que você cometa, porque hoje a maioria das mulheres não entendem o que é um aborto. Muitas feministas acham que é uma questão de saúde pública, mas como eu advoguei aqui, não é saúde pública, é calamidade pública. E desta forma, eu chamo a atenção do movimento feminista também e digo para vocês, vai estudar um pouco mais a respeito do aborto antes de você entender. Antes de você entender que deve destruir a vida aí no ventre, vai estudar um pouco e vai entender aí sobre o ato do aborto, entender o que é um ato covarde e arbitrário, onde a vida de um ser humano em formação é destruído. Eu não sou contra as feministas, eu não tenho ódio de você, mulher, que é adepta desse movimento, mas eu tenho ódio do movimento, porque o movimento começou para tentar destruir os valores judaicos cristãos. E desta forma, você que também é adepta do movimento feminista, vai estudar um pouco sobre a formação desse movimento e vai entender. E você verá que o movimento feminista nunca fez nada para as mulheres. A única coisa que fez foi trazer mais e mais divisão. E desta forma, você deve estudar sobre o aborto para que você não pratique tal ato. Então você que é mãe, você que é jovem, você que cometeu o ato aí sem responsabilidade e acabou engravidando, antes de optar pelo aborto, vai entender o que é aborto primeiro. Vai entender que é um assassinato, que é a destruição de uma vida que é inocente, que está se formando no seu ventre. E peça misericórdia a Deus, peça perdão. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, o sexo é uma bênção para quem já está casado. Agora, para quem não se casou, ele pode se tornar uma maldição, pode se tornar um problema. E desta forma eu trago um conselho para as jovens e para os jovens,
Segure um pouco aí seus impulsos, segure seus desejos, espere o tempo do casamento, porque se você praticar o ato sexual antes de se casar, você pode gerar uma vida aí, porque é a consequência do sexo, e desta forma você pode trazer aí uma gravidez, entre aspas, indesejável, que você não queira ter agora. Então segure seus impulsos, segure seus desejos e espere o ato do casamento, para que depois o sexo se torne uma bênção para você e não uma maldição, não um problema. E os filhos que vierem possam ser uma herança divina, como diz o salmista, e não uma maldição. Desta forma, é tempo dos jovens terem consciência e entenderem que sexo é só após o casamento, para que assim não possam entrar em mais problemas. Segurem aí os seus impulsos, para que vocês não gerem vidas antes da hora. E quando vocês se casarem, vocês terão aí a liberdade de se relacionar e terem filhos, e serem uma bênção aí, tanto para seus pais, quanto para todos os seus familiares. E desta forma, não estejam aí pecando, não estejam desagradando a Deus. Pois bem, que Deus nos abençoe grandemente, e fica aqui esse sermão para que seja de reflexão para futuras mamães aí, para que possam aí estudar sobre a questão do aborto e não cometer um ato tão degradante moralmente e deplorável. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.